E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula, vamos fazer a correção da semana 1 do PET 4 de Física, do primeiro ano do ensino médio, cujo assunto é o impulso e a quantidade de movimento. Então, vamos lá. Exercício número 1. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg/m por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Muito bem. Então, se a gente usar a definição de impulso de uma força, a gente sabe que impulso é força vezes ΔT, força vezes intervalo de tempo. Então, olha aí, ele nos deu que a força vale 14 newtons e que o impulso vale 7 kg vezes metro por segundo. Então, substituindo esses valores aí na definição de impulso, impulso F vezes ΔT, impulso 7 kg vezes metro por segundo, força 14 newtons vezes ΔT. 14 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, ΔT vai ser 7 kg vezes metro por segundo dividido por 14 newtons. Então, 7 dividido por 14 dá meio. Então, a resposta aí, o intervalo de tempo é de meio segundo, o que dá a alternativa D, certo? Vamos aí para o número 2. Para uma mesma variação de quantidade de movimento, mesmo impulso, podemos ter na relação força vezes tempo diferentes valores de F e T. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força ou força média, F, atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum tempo t. Seja uma força de 1.500 newtons, intervalo de tempo de 0,08 segundo, e impulso 120 newtons vezes segundo, o impulso produzido por força vezes tempo nesse soco. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo t de contato entre sua cabeça e o punho, qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe adversário, baseado no princípio de impulso. Então vamos lá, fez 3 perguntas. A primeira delas foi: qual seria o valor da força F para que o mesmo impulso seja produzido? Então você tem um impulso que já foi dado de 120 N por segundo e uma força de 1.500 N no intervalo de tempo 0,08. Só que o boxeador inexperiente fez? Ele moveu na direção do punho do adversário e diminuiu esse intervalo de tempo por 2. Então, a gente tinha 0,08 segundos. Então, agora a gente vai ter 0,04 segundos. Então, olha aí. O valor da força para produzir o mesmo impulso, que é de 120 newtons vezes segundo, seria qual? Olha aí. Impulso é força vezes intervalo de tempo. 120 newtons vezes segundo, força, que é o que estamos procurando, vezes 0,04. 0,04 está multiplicando, passa dividindo. 120 dividido por 0,04, 3.000 newtons. Então, como ele reduziu pela metade o intervalo de tempo entre o punho do adversário e a cabeça dele, então o valor da força foi duplicado. Essa foi uma boa ideia, uma boa estratégia? Não foi, porque como ele diminuiu o tempo de contato pela metade, então o valor da força foi duplicado. Então, ou seja, ele sentiu uma força o dobro do que seria se fosse um instante de tempo de 0,08 segundos. Então, essa foi uma boa estratégia? Não foi. Então, qual seria uma boa estratégia? Então, uma boa estratégia seria acompanhar com a cabeça o movimento do punho do adversário, pois aumentaria o intervalo de tempo de contato e, consequentemente, uma diminuição do valor da força. Então, se ele acompanhar com a cabeça o movimento do punho, então, aumentar o tempo de contato entre o punho e a cabeça, então se você aumenta, vamos supor aí, dobra o tempo de contato, você reduz o valor da força pela metade. Então, quanto mais tempo a cabeça dele ficar em contato com o punho, menor vai ser a intensidade da força, certo? Vamos aí. Número 3.
Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325 newtons vezes segundo. Então, o valor do impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por força vezes tempo. Considerando que o objeto de massa 5 kg, que sofreu essa variação de impulso, estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo, determina a velocidade final e a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Então, nós temos aí o gráfico. Para nossa alegria, ele já calculou o valor aí do impulso. Como a força não é constante, a gente teria que calcular a área desse gráfico. Só que ele já calculou aí e deu 325 newtons vezes segundo. Então, quais foram os dados que ele me deu? O impulso, 325 newtons vezes segundo. A massa, 5 kg e a velocidade inicial, 3 metros por segundo. Então, como a gente quer o valor da velocidade final, o que a gente vai ter que encontrar aí? A gente vai usar o teorema do impulso, que é a variação do momento da quantidade de movimento. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O que nós vamos ter? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento, que é massa vezes a velocidade final, menos a velocidade inicial. Então, substituindo os valores, o que nós temos? O impulso, 325 newtons vezes segundo, a massa, 5 kg, velocidade final não temos, velocidade inicial, 3. Então, o 5 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, o que ficou? V menos 3 é igual a 325 dividido por 5. 325 dividido por 5 dá 65. Então, V menos 3 é igual a 65. O 3 está negativo, vai para lá positivo. Então, a velocidade vai ser 65 mais 3, 68 metros por segundo. Então, a velocidade final é de 68 metros por segundo. Agora, vamos calcular a aceleração média. A gente já sabe que a definição de aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. Então, a velocidade final, como a gente já calculou, 68 metros por segundo. A inicial, 5. E o intervalo de tempo, 5 segundos. Então, 68 menos 5, 63. 63 dividido por 5, 12,6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração média sofrida após a aplicação da força. Beleza? Então vamos lá. Número 4. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, de impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, analise as proposições em F para falsa e V para verdadeira. Vamos lá. Letra A. O airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Então, vamos lá. Essa afirmativa ela é falsa. Por quê? Pois o impulso durante a colisão é mantido constante. Então, não vai nem aumentar, nem diminuir a quantidade de movimento do ocupante, porque o impulso ele é mantido constante. Então, se o impulso é constante, a quantidade de movimento também vai ser. Letra B. O airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão. Essa afirmativa é verdadeira, porque no momento em que o airbag infla, ele é atuado ali no rosto do ocupante do carro. Então, como ele está atuando ali, você aumenta o tempo de contato ali, no caso, com o painel. Então, se você está aumentando esse tempo de contato e o impulso é mantido constante, então o valor da força ele é diminuído. Então, você diminui a força média atuante sobre ele mesmo na colisão. Aumenta o tempo da colisão do rosto do ocupante com o painel e diminui a força média na colisão. Então, essa afirmativa é verdadeira. A letra C. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando com o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente viu lá na primeira lei de Newton. Se o carro freia, né, se o carro bate, a tendência do ocupante do carro é continuar o movimento retilíneo. Então, o que o cinto de segurança vai fazer? Ele vai segurar a pessoa dentro do carro, não vai deixar ela continuar esse movimento. Então, essa afirmativa é verdadeira. A letra D.
O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Como a gente já sabe, igual a letra A, ela é falsa, pois se houver desaceleração, haverá uma redução da quantidade de movimento do ocupante. E a letra E, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue o movimento por inércia, diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Então, como a gente sabe, essa daí é verdadeira. Por quê? Ele vai segurar o ocupante, então vai fazer com que a velocidade dele seja nula. Então, se a velocidade dele é nula, a quantidade de movimento também vai ser nula. Então, encerramos aí essa correção da primeira semana do PET 4 de Física do primeiro ano. Então, até a próxima semana. Valeu!